Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. Hoje, né, essa aula vai ser uma roda de conversa com os participantes que estarão aqui ao vivo e as nossas diretoras, a Lilian Flick e a doutora Gisele Eugênio. E o tema de hoje vai ser o sono e o resultado da sua terapia. Então, vamos verificar também, né, a importância de um sono de qualidade na terapia. Tá? Mas antes de começar essa nossa roda de conversa, só gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam praticadamente e compartilhem. Agora, doutora Gisele, passo a palavra para você. Muito boa noite para todo mundo que está presente aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Gratidão imensa do projeto por vocês estarem aqui quarta-feira à noite, 9 horas da noite, aqui acompanhando o nosso tema. Hoje vai ser uma roda de conversa entre a gente. E também deixo aqui minha saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo no YouTube a nossa gravação e também para quem está ouvindo no Spotify o nosso programa de hoje. E que nós vamos falar sobre sono, né? A gente vai aqui trocar um pouquinho de experiências, falar sobre o como o sono é tão importante para que o nosso cliente de terapia possa ter um melhor proveito do tratamento dele. Por que o sono é importante? E eu já vou chamar aqui, ó, Lilian, Paolo, Luciana, Márcia e o próprio André aqui, para que vocês tragam um pouquinho da visão de vocês. Eu já vou lançar uma pergunta aqui. Para que a gente precisa ter uma boa noite de sono? O que vocês acham aqui que é interessante para que nós, e também, claro, né, o nosso cliente de terapia tenha uma boa noite de sono? Bora lá, vamos participar. Vamos lá. Começa eu ou alguém aí se habilita? Bem, eu vou começar então. A minha experiência com relação ao sono assim, é impressionante. Por quê? Porque eu já atendi, não um, mas vários clientes, que eles vêm com algumas questões, né, como ansiedade, até mesmo mal-estar físico, né, ou dor de cabeça excessiva. E aí, na conversa, quando eu pergunto, né, sempre no início, na anamnese, você dorme bem? Durmo bem. A pessoa dorme bem. Aí eu vou começar a perguntar, como é que você dorme bem, né? Como é que é o teu sono? Conforme vai desenrolando a conversa, nós vamos percebendo que aquela pessoa, ela não dorme bem. Ela acorda muito de noite, ou então que ela acha normal, ou então ela toma algum medicamento que deixa o sono instável, ou ela custa dormir, ou acorda muito cedo. Tem uma série de história aí, né? Ou então dorme demais, e o que traz também um mal-estar. E aí, conforme nós vamos conversando sobre isso, e a pessoa vai começando a mudar algumas atitudes diárias, né, até mesmo com relação ao celular, a vida dela muda. A dor de cabeça some, o mal-estar, ou aquela ansiedade que era muito. Então, assim, primeira coisa que eu investigo, primeira coisa que eu oriento é com relação ao sono. Depois disso, aí é que eu vou ver o restante. Mas já com sono, eu digo que uma boa parte da terapia é resolvida ali. Paolo, Lu, querem contribuir com alguma coisa aqui para vocês? Qual a importância do sono para o cliente? Vou falar uma coisinha.
Quando a gente não dorme, né? Isso atrapalha o desenvolvimento da gente o dia todinho, né? A questão de concentração, a questão de você, do humor, né? Mexe com todo o seu metabolismo. E a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que têm algumas problemas de saúde, quem tem apneia do sono, ou pessoas que têm problemas de tireoide, a tireoide acaba influenciando nisso também, né? E aí, assim, uma das lives que até que o Luciano fez, ele nos orientou, né? A gente, antes da gente dormir, a gente tem uma disciplina de fazer 5 coisas antes de dormir, né? E interessante que é que onde eu moro, quando a gente agora está aqui, tá um friozinho, tá 23 graus no Nordeste aqui, eu estou debaixo até do Está edredom, trazendo mas quando tá no verão, aí eu costumo fazer aquela rotina, né, sempre tomar um banho antes de dormir e tem um passo a passo. Aí agora que chegou o inverno, como eu não estou fazendo isso, aí automaticamente minha cabeça já sinaliza para o banho, já que eu vinha fazendo isso, né? E aí, assim, o que eu observei também que a atividade física, quando você passa a fazer atividade física, no meu caso, eu tenho que fazer, para mim, o ideal é fazer durante o dia, né? E as pessoas que são mais agitadas também, o ideal é que faça durante o dia para não atrapalhar a noite. E eu observo que a atividade física e acordar cedo ajuda bastante. Então, lógico que quando a gente vai conversar com o cliente da gente, quando eles dizem que tem insônia, sempre tem mais coisa por trás disso. É uma preocupação excessiva, né? São pessoas que são muitos pensamentos, né? Que estão ali na mente dela, são pessoas inquietas, né? E aí, ter essa rotina de deixar o quarto com a luz amarela, como foi orientado, ter essa rotina dos 5 passos, eu acho que isso já é uma contribuição para uma forma de psicoeducação do nosso cérebro. Paulo? Eu tenho a impressão que o princípio de se dormir bem, ele começa num ritual. Nós desenvolvemos um ritual que sistematicamente vai nos induzindo cada vez mais a ter aquela facilidade. O que pode romper isto, talvez, sejam alguns hábitos que a gente desenvolve durante o dia, tipo consumo de produtos como chás em excesso, café. Isso realmente vai atrapalhar você conseguir entrar naquele momento. Mas se você eliminar essa parte, ou seja, se você tomar cuidado com o teu alimento, o que você, na realidade, ingere, até umas 5, 6 horas da tarde, se for tudo normal, você tiver um ritualzinho relativamente simples, você vai dormir. A não ser que haja algum distúrbio, que aí vai ter que ser tratado. Mas, em princípio, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. E só mais uma observação sobre o que a Luciana falou, complementando, digamos assim, eu tenho muita experiência de esporte. Pratiquei esporte praticamente 30 anos, karatê, krav maga, essas coisas todas, né? E quando eu tenho ausência do esporte, eu tenho dificuldade para dormir. E eu normalmente pratico o esporte à noite. Então, sempre que eu pratico o esporte, a minha facilidade de dormir é muito grande. Acho interessante colocar essa nova observação, que pode trazer alguma coisa a mais aí, né? Basicamente é isso. Interessante, isso que você falou do esporte é verdade, porque, na verdade, o esporte, ele faz com que, por exemplo, um quadro de uma pessoa ansiosa. O que é o ansioso, né? Em extremo. É aquela pessoa que ela está com muita energia e o corpo dela está precisando descarregar energia. Então, quando ela pratica um esporte, ela já descarrega, ela já tem uma ação. Ao ter essa ação, o corpo já vai entrar num nível de ansiedade, vamos dizer assim, normal, né? Que nós temos que ter ansiedade. Então, uma ansiedade normal, ela te deixa dormir.
Uma ansiedade exagerada é aquele excesso de energia contida, faz com que a sua mente, o seu corpo queira agir e você não consegue dormir, você quer ir para a ação. Então, o esporte é muito importante, de preferência uma rotina. Você fazer sempre no mesmo horário, de preferência, e não precisa ser um esporte pesado, mas constante. Né? E como você falou, você tinha o hábito de fazer à noite, eu tenho o hábito de fazer à noite, né? Tem pessoas que vai ter o hábito de fazer de manhã, cada um no horário. Ou quem não pode ter um horário fixo, mas que faça. Porque o fato da ação, ele queima aquele excesso de energia que você tem, e aí você consegue ter um sono mais regular, né? Isso é bem importante. E aí, é que eu trago assim, né? Qual a importância desse sono, né? Para que a gente precisa dormir? Tudo isso que vocês falaram, como rotinas para a gente estabelecer, para que a gente tenha agora uma forma de... eu não quero usar a palavra adestrar, porque parece uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que vocês entenderam a ideia do que eu quero dizer aqui, de condicionar. Pronto, agora veio a palavra certa. Para a gente condicionar o nosso sistema a dormir. Agora, por que é tão importante a gente entender como que é o sono do nosso cliente? Entender qual que é a rotina desse cliente? Porque é justamente durante o sono que nós vamos ter algumas coisas importantíssimas acontecendo no nosso corpo. Então, é durante o período de sono, né, que o cliente está dormindo, que ele vai ter uma recuperação do sistema. É bem aquela coisa assim, eu não preciso andar, eu não preciso comer, eu não preciso fazer exercício físico, eu não preciso fazer nada. O meu corpo agora, ele entra no repouso. E em repouso, coisas acontecerão. Que coisas? Então, a gente vai ter, por exemplo, o sistema imunológico desse cliente, falando cliente, mas nós também, né? Quando nós temos uma boa qualidade de sono, porque a gente é humano também, a gente tem o nosso sistema imunológico agora se fortalecendo. É como se o nosso organismo, eu vou colocar muitas aspas aqui, porque eu vou falar isso muito leigamente, é como se o nosso organismo agora fizesse assim, ó, ali um scanner do nosso corpo para entender se existe alguma doença, se existe algum tecido que não está bacana. Então, ele vai recuperar a musculatura, vai recuperar nosso organismo como um todo. A gente vai ter ali, ó, agora uma homeostasia, né, de hormônios, de enzimas nos nossos corpos. E tudo isso vai ajudar para o dia seguinte. E vai acontecer uma coisa maravilhosa, que é a consolidação de memória. Se a gente fala que terapia é aprendizado, se eu não consolido esse aprendizado, não tem. Então, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo isso, de algumas sessões que a gente faz com o cliente, que são aquelas sessões mais, eu vou chamar de pesadas, sabe? Aquelas que a gente é mais incisivo, que a gente mexe mais na ferida. É muito comum eu receber mensagem de clientes meus dizendo assim, Gisele, eu tô com um sono absurdo. Eu não sei o que você fez, mas eu tô com um sono absurdo. E daqui eu só penso assim, eu não fiz nada. Você que tem aprendizado para consolidar aí. Eu sempre acalmo esses meus clientes dizendo exatamente isso. Olha, sistema nervoso só consolida aprendizado quando a gente dorme. Porque não tem como, gente, imagina que teias neurais, né? Não tem como o meu organismo tá fazendo uma teia neural lá da série do Netflix que eu estou assistindo, então ele está captando aquela informação, ele está criando uma coisa aqui. Mais o que eu estou fazendo da terapia, mais sei lá, uma receita que ele está aprendendo no YouTube, mais o filho que está machucado. São muitas informações que o meu organismo tem que captar, processar ao longo do dia.
o trabalho e tudo mais. Gente, perdão, um bichinho que veio para voar aqui em mim. E aí, o que acontece? Se a gente está com tudo aquilo, o nosso organismo ele precisa entrar no repouso para agora ajustar tudo isso. Eu não li a frase inteira da G, mas ela falou justamente de ciclo circadiano. E a gente precisa respeitar isso. Então, já vamos partir do pressuposto do porquê é tão importante, lá na nossa anamnese, aquela perguntinha para o cliente: você dorme bem? Porque se esse cliente não tem um sono bom, ele não está dormindo. Boa noite, Cris, bem-vindíssima. Se esse cliente ele não tem um sono bom, ele não está consolidando aprendizado. Marcinha, a falta do sono, sono de baixa qualidade, interfere nos resultados. Exato. Porque se hoje eu dou uma informação para ele captar e ele não dorme, esse é um cliente insone, ele não dorme simplesmente. Ele não consolida nada do que ele aprende. Então, quando a gente fala da importância do sono, para quê que eu preciso dormir? É nesse sentido, que a gente precisa entender que isso é importante. Então, até na live, Luciana, que você citou, que o Luciano falou um pouquinho de sono, né? Por isso que a gente ia trazer hoje o Lu aqui, infelizmente ele não pôde vir, ele está completamente afônico, ele não pôde participar conosco. Por isso que a gente fala sobre perguntar do sono do paciente. E se o paciente não tem uma qualidade ok de sono, aí nós vamos entrar em tudo isso que a gente já falou um tiquinho aqui, vamos falar mais sobre como ajudar esse cliente a ter uma qualidade de sono. Só que isso não entra só na terapia, galera. É muito importante a gente entender se esse cliente tem, por exemplo, um distúrbio do sono, como uma apneia, né? Se ele tem algum problema, desvio de septo nasal, porque isso não é só que é uma psicoeducação que vai ajudar esse cliente, agora ele precisa de um tratamento médico. Então, às vezes, vale a pena nós, como terapeutas, termos ali na manga até um fono, um otorrino para encaminhar esse cliente, de falar assim, olha, existe até um examezinho que chama polissonografia, que o seu médico pode te pedir, você vai lá, faz, vai checar a sua qualidade de sono. Para quem, alguém aqui já fez polissonografia? Dá um joinha aí, levanta a mão, faz um sim. Marcinha já, Paulo fez assim, Lilian não, Andréia, eu já fiz também, Marcinha. Você dorme cheio de fios, né? Tudo grudado em você. E para mim, dentista é lindo, porque inclusive tem um exame que a gente põe aqui em masseter de paciente para diagnosticar bruxismo em sono. É maravilhoso isso, né? É um exame complementar que a gente pode pedir na polissonografia. E tudo isso a gente vai entender se a falta de sono é emocional ou ela é biológica, é daquele indivíduo. Porque agora não adianta só a gente fazer uma psicoeducação do sono. Ai, peraí, cliente, vem cá, vamos fazer uma higiene do sono, mas o cara tem um desvio de septo e tem 15 apneias por hora. Ele não vai dormir bem, porque não é um problema. O Dalmo colocou aqui, também já fez polissonografia dando risada, né? O Dalmo já sabe do que nós estamos falando aqui, daquela fiação toda, né, gente? Então, tudo isso é muito importante. Por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, para que a gente se atente, né? A terapia, ela não é só o durma que a gente dá ali no nosso cliente, vamos fazer só o emocional. Ele envolve tudo isso. Li, você abriu o microfone. O que acontece, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, várias vezes. Oi, Andréia. Não, eu vou fazer depois uma pergunta, depois que você complementa. É que já aconteceu comigo várias vezes de eu atender a pessoa, que a pessoa diz que dorme bem. Ela dorme bem. Aí, conforme vou conversando, que nós vamos conversando, eu descubro que a pessoa não dorme bem. Não sei se já aconteceu isso com vocês. E aí, o que acontece? Aí eu vou e percebo que aquele mal dormir, aquela situação, né, é que faz a diferença. E
a pessoa ela tem, como você falou, tem que se analisar. Eu nunca fiz esse exame. Eu para dormir, eu sempre fui boa de dormir, né? Não sei se é porque eu sempre pratiquei esporte. Eu acho que isso também a gente acaba criando uma disciplina, né? Então, mas eu percebo que tem muita gente que tem isso. E outra coisa, às vezes a pessoa está tomando um medicamento que ela não sabe que aquele medicamento é que está interferindo no sono dela. E aí é uma coisa também que tem que ser olhada, né? E como você falou, ao dormir, a pessoa ela vai consolidando as memórias. Assim como ela consolida as memórias, ela joga no lixo o que não interessa. É por isso que quando a gente vai fazer aquela rotina de estudo, né? A pessoa que está fazendo concurso, que faz a rotina de estudo, ela tem que observar a hora que ela estudou, quanto tempo depois ela vai revisar, não pode deixar passar muito, senão o cérebro dela joga tudo fora, porque não é importante. O cérebro ele só guarda o que é importante, que é a autopreservação. Ele se preservar, né? Então, são detalhes pequenos que fazem uma grande diferença na rotina da pessoa, no dia a dia, tanto no aprendizado, como também na saúde, né? A pessoa, como a Cris falou, ela falou no chat que ela trabalhou muitos anos à noite. Pessoa que trabalha à noite, né? Até porque o nosso cérebro, ele libera determinadas substâncias, determinadas horas. Tem gente que acha que não, mas não. A 10 horas, a partir de 10 horas tem uma substância, 11 horas outra substância. Aí a pessoa nunca tem esse sono de 10, 11 horas da noite. Ela vai ter uma deficiência ao longo dos anos. E aí depois, para recuperar isso, demora. A Cris, ela fala ali que durante 5 anos ela trabalhou à noite e agora, bem dizer, 10 anos depois é que ela está começando a voltar a ter o sono com qualidade. Então, para você ver como isso interfere na vida da pessoa, né? Eu já, inclusive, vi algumas matérias falando com relação até mesmo a você parecer mais jovial, ou então o tempo, né, de vida da pessoa também diminui, né? Tudo interfere. O sono interfere em muita coisa na nossa vida. Andréia, pergunta aí, Andréia. Pois ele interfere em muita coisa na nossa vida, é interessante. Antes da pergunta, na realidade, o sono, né, eu acho, aparentemente, que existe uma pequena diferença, né, no sono para diferentes idades. Vamos lá. Eu acho que uma pessoa jovem que às vezes passa o dia inteiro acordado e ainda passa uma noite, às vezes, brincando, jogando, fazendo qualquer outra coisa, numa festa, às vezes ele consegue passar o dia posterior bem. Então, esse de um jovem, né? Eu acho que a idade também deve interferir bastante. Outra coisa que eu também acho interessante é que para você ter o equilíbrio, né, da saúde, do sono, você provavelmente pode, se você não tiver esse equilíbrio, né, que é essencial você ter um equilíbrio, isso pode ter um desequilíbrio, tanto emocional, sei lá, você pode ter uma depressão, uma angústia, alguma coisa em seguida. Agora vem a pergunta. O sono, na realidade, pode ser a consequência ou o sono ele pode ser a causa? E aí? Causa ou consequência do quê? A Então, queixa? de uma queixa, sei lá, de uma falta, de tudo isso que a gente estava falando aqui, na realidade, né, que pode acontecer, até a própria Marcinha comentou aqui sobre os hormônios também podem fazer com se você tiver hipertireoidismo ou Eu posso responder o seguinte. hipotireoidismo. O que acontece? O hipertireoidismo também afeta. O que acontece? Ele pode ser causa ou consequência, depende da pessoa. Cabe ao terapeuta ajudar a analisar. Ele pode ser causa
de alguma... no caso, ele pode ser a consequência de um remédio, ele pode ser a consequência de um hipertireoidismo, ele pode ser a consequência da pessoa ter que ficar acordada, porque, né, por causa do trabalho, por alguma coisa, ele pode ser a consequência de várias coisas. E ele pode ser a causa porque a pessoa, por querer ir para uma rave e ter que estudar e ter que fazer isso, quando você fala assim, o jovem não tem consequência, tem, ele fica mais distraído. Às vezes ele nem nota, ele fica mais, né? Tá distraído, ele não guarda às vezes as coisas, ele troca as coisas. Aí a pessoa fala, ele é assim porque ele é novo. Não é porque é novo, não. De repente ele é assim porque ele não dorme bem. Porque ele vai dormir sempre de madrugada, porque ele fica no celular, né? E o sono também pode ser consequência de muito tempo exposto à tela, porque já está mais do que provado que a claridade ela modifica o nosso metabolismo, e aí a gente acaba trocando noite pelo dia, né? Então, assim, pode ser causa ou consequência. E daí essa função também do terapeuta, ele ajudar a identificar isso, porque às vezes, a maioria das vezes, o cliente ele não tem essa noção. Ele não percebe que ele está tendo uma atitude que está levando ele a ter um sono de má qualidade. E aí nós ajudamos a identificar, né? Orientamos a praticar esporte, orientamos a ler um livro, orientamos a andar ao ar livre, porque a caminhada, o olhar para o longe, faz com que a pessoa ela se conecte mais e relaxe, né? E aí ela consegue ter uma qualidade de sono melhor, né? Então, pode ser causa ou consequência. Qual a sua visão, Gi? É justamente isso para mim também. A gente pode ter os dois lados na mesma moeda. Considerando, né, na fala do André, que ele disse assim, o jovem consegue virar mais noites. E que uma pessoa assim mais experiente, né, uma pessoa assim com alguns anos a mais, eu não vou falar que nós somos velhos, gente, imagina, que é isso. Mas assim, o que acontece? Se a gente olhar pelo prisma, e eu estou considerando aqui uma pessoa dentro de um padrão de normalidade, dentro de um padrão de saúde física e tudo mais. O que acontece? O jovem, por natureza, né, por metabolismo, ele tem mais energia no corpo, e essa energia, ela vai tendo um decréscimo ao longo das nossas vidas. Isso é normal, é natural. Então, o jovem, com toda a empolgação de sua flor da idade, e quem aqui nunca passou por isso, né? A gente vira à noite e dá conta no dia seguinte, vamos que vamos. Porém, uma coisa é eu ter energia para fazer, outra coisa é eu ter todo um reestabelecimento do meu corpo, que é isso que o sono vai prover. Então, para que eu tenha uma consolidação de memórias, eu preciso do descanso. Inclusive, se nós formos conversar agora com médicos, o que eles vão recomendar? Que o jovem, o adolescente, ele precisa ter mais horas de sono do que uma pessoa mais adulta. Por quê? Ele está justamente na fase de autoaprendizado. Ele vai para a escola, a gente estuda, tudo bem? A gente faz os nossos cursos. Mas ali, eu estou falando de um jovem de 10, 12, 14 anos que tem uma carga mental que em algum momento ele precisa pôr aquilo em ordem. Então, consequência de uma noite mal dormida, a gente tem algumas coisas que acontecem no dia seguinte. Quem nunca aqui dormiu mal à noite, ou fica fazendo um pós-resenha até 2h30 da manhã e tem que acordar às 6 no dia seguinte, quem nunca, a hora que teve que acordar às 6 da manhã, falou assim, por que é que nós ficamos até 2 horas da manhã conversando? Isso acontece para quem está assistindo a gravação, que não participa no ao vivo, de vez em quando a gente fica batendo um papo aqui depois. E aí, o que acontece ao longo do outro dia? Às vezes existe um cansaço físico, um cansaço mental. Para algumas pessoas, um quadro de irritabilidade, um quadro de ansiedade. Um bom dia para quem?
Tudo isso em decorrência de uma noite mal dormida. Então, agora a gente começa a ter algumas causas aí de insônias, Andréa, que você perguntou para a gente. Então, um acúmulo de noites mal dormidas, e vamos supor aqui que sejam noites mal dormidas por causa de uma questão emocional que aquele cliente está vivendo na vida. Vou dar aqui como exemplo, sei lá, um relacionamento interpessoal, um problema na empresa, um problema familiar, um problema conjugal, um problema, enfim. Ele está tendo ali um problema interpessoal na vida dele, ele chega para o terapeuta assim, olha, eu não consigo me comunicar, eu não consigo falar com as pessoas, como que é seu sono? Ah, eu durmo bem. Só que esse dormir bem, e eu vou entrar nessa história de dormir bem, tá? Esse dormir bem é mais ou menos, porque ele fica a noite inteira ali, ó, macerando o problema que ele vivenciou durante o dia. E ele não dorme. Então, agora pronto. De um problema que ele tinha, já desencadeou um outro problema, que agora é falta de sono, uma insônia. Que agora, como terapeuta, a gente vai ter que atacar em duas frentes. Ensinar para ele, quando eu falo psicoeducação do sono, é ensinar para o seu cliente a importância do sono. Por isso que eu comecei com essa pergunta lá no comecinho. Qual que é a importância do sono? Porque a gente ensina táticas aqui, é tática mesmo, para o nosso cliente ter uma boa noite de sono, legal. Só que se o cliente fala assim, mas para que eu preciso dormir? O que você responde para o seu cliente? Por isso que eu já comecei com essa pergunta aqui no começo, gente. Para a gente calibrar aqui a nossa informação. Então, coisas podem acontecer que agora levam um problema com o sono desse cliente, Andréa, né? E aqui já foi citado por vários de vocês a ansiedade. Inclusive no chat aqui já falaram um pouquinho disso. Indivíduos que estão vivendo um estado ansioso, às vezes ele não consegue dormir, porque ele simplesmente não desliga, ele está vivenciando aquele problema dele. Enquanto ele não vê ali uma solução para ele, é mente acordada full time, é 24 horas. E aí começa a desencadear um monte de problema. Lícia, abriu o microfone. É porque eu estou lembrando aqui também de um detalhe, né? Nós temos que ver também que cada pessoa tem um metabolismo. E aí você tem que analisar o metabolismo daquela pessoa, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que dorme 4 horas de sono e está muito bem. A pessoa está muito bem. A pessoa tem o dia todo com atenção. Eu conheço uma pessoa, então, que é interessante, porque se ela dormir mais que isso, ela se sente mal. E quando ela dorme aquele tempo, ela tem o dia dela maravilhoso. Agora, se ela dormir mais que 4 horas, o dia dela está ruim. Aí as pessoas ficam falando, não, você tem que dormir 8 horas. E aí ela se sente culpada. Então, na verdade, aí a gente vai lá para o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer. Conhecer qual o teu metabolismo. Você precisa, assim como tem gente que precisa dormir muito. Então, cada um tem, a pessoa tem que olhar para ela, ver a necessidade dela. Além da necessidade, ver a alimentação e ver tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Então, por isso que a análise terapêutica é muito importante para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e não se sinta culpada, porque às vezes ela está se sentindo culpada por algo que é natural. É natural dormir muito, é natural dormir pouco. O que é muito, o que é pouco para cada um, né? Perfeito, Li. É isso que a hora que eu falei assim, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o que é dormir bem, é justamente nesse ponto que eu queria entrar, porque nós já entramos, né? O que é dormir bem? Às vezes, se eu perguntar para o Paulo, ele vai me dizer assim, olha, se eu não deitar às 10h30 da noite, para acordar às 5h30 da manhã, eu não sou gente no dia seguinte. Para mim, Gisele em particular, eu adoro a noite. De manhã eu já sou mais lento, meu metabolismo é mais lento. Então, cada um de nós vai ter uma necessidade.
Se a gente pegar na cartilha, a cartilha vai falar que a gente tem que dormir 8 horas por noite. Quem disse? Talvez, para a grande maioria de nós, do mundo todo, né? Tô globalizando mesmo. 8 horas seja uma quantidade razoável. Mas às vezes pode acontecer isso que a Lilian falou. Uma pessoa dorme um tempo curtinho e se sente bem. Quando eu fui na palestra do Tony Robbins, ele cita isso, que a esposa dele, ele brinca disso na palestra, tá? Ele diz que a esposa é dorminhoca, que ela precisa de uma noite de sono e que eles tiveram por um tempo no casamento, tipo assim, uma dissonância, porque ela queria que ele fosse para a cama junto com ela. E ele não tem essa necessidade, ele dorme ali, acho que 3, 4 horas, é uma coisa assim. Como que ele resolveu isso? Ele vai para a cama com ela, espera ela dormir, ele levanta, vai trabalhar do jeito dele, aí quando ele precisa daquelas horas de sono, ele calcula qual que é o horário que ela acorda, então ele deita para acordar junto com ela. Isso é o ápice da inteligência emocional, né, gente? É o ápice de querer fazer um casamento dar certo. A Marcia colocou o coraçãozinho ali na nossa tela. Por quê? Ele, Tony Robbins, não tem a mesma necessidade fisiológica que a mulher. Então, cada um de nós aqui vai ter um tempo de sono. Se a pessoa dorme 4 horas, no dia seguinte ela está descansada, ela tem consolidação de memória, ela tem reparação do sistema imunológico dela, tá ok, né? Então, aqui às vezes eu brinco de clean language mesmo, né? Que tipo de dormir bem é esse dormir bem? Me explica, me conta. Porque se eu durmo bem, mas no dia seguinte eu vivo mal-humorado, eu brigo com todo mundo. Então, às vezes, não é um dormir bem, né? Exatamente. Paulo queria falar alguma coisa, Paulo? Não, só dando continuidade à brincadeira, né? Primeiro que ela falou que não podia falar que as pessoas são mais velhas, mas as pessoas não são mais velhas, elas são mais maduras. As coisas ficam velhas, as pessoas ficam maduras. Muito e depois bom. uma complementação nisso que você estava falando agora, sobre a quantidade de sono que algumas pessoas, como você deu o exemplo, eu, por exemplo, durante muito tempo na minha vida, eu dormi 4 horas por noite e sempre fui extremamente ativo durante o dia. Hoje, em função de estar mais maduro, não mais velho, mais maduro, né? Eu durmo algumas horas a mais, mas o meu normal, 4 horas, atendiam perfeitamente o que eu precisava. Eu acordava com disposição total. Então, eu tenho a impressão que isso também, quando falamos dos jovens, nós podemos também atribuir que os jovens, por ter uma resistência maior, digamos assim, nesse quesito, eles podem ficar, talvez, 2 dias, outros 3, ou um só, mas eles têm mais facilidade de levar o dia seguinte de uma forma melhor. E outra coisa também, normalmente dos jovens, isso não é cobrado, eles não se cobram. O adulto se cobra. Se ele acha que ele está com um pouquinho de sono durante o dia, ou coisa assim, ele se cobra. Ele faz uma queixa para ele mesmo antes de fazer para o terapeuta. É verdade. Verdade. E olha, eu ainda vou colocar uma questão assim que é um pouco polêmica. Como é essa medida que nós fazemos para as nossas crianças? Porque cada criança tem uma necessidade. Tem aquela criança que acorda extremamente cedo e tem aquela criança que não acorda cedo. Aí, por que essa criança acorda ou não acorda? Será que é o metabolismo dela ou será que é o ambiente da casa que está fazendo ela não acordar ou acordar cedo? Então, assim, é algo também... Fala, Paulo. Não, pode continuar, depois eu falo. Então, é algo bem interessante, porque eu vou trazer para vocês a minha observação. Na minha família tem aqueles que gostam de acordar muito cedo e tem uma galerinha que gosta de acordar muito tarde. E eu era da que acordava cedo. Eu acordava, tipo, 5 horas da manhã cantando, né?
Acordava a casa toda, mas cantando mesmo, cantando. Tinha uma música, então, minha que era favorita. Ou quando era reunião de família, que eu estava junto, o pessoal ficava louco. Falava com a minha mãe para me calar minha boca, porque eu acordava toda a casa. E a minha filha, ela tinha esse hábito, ela ainda tem, né? Mas assim, menos, que agora está, né, 13 anos. Ela acordava 4, 5 horas da manhã. Ela podia ir dormir 9 horas da noite, meia-noite, a hora que fosse. Ela, 4 horas da manhã, acordava. Sendo que o natural dela, eu via que era estar com soninho cedo. Já tem um outro primo que ele sempre acordava tarde. Ele podia dormir cedo, ele acordava tarde. Botava ele na cama tarde, ele acordava tarde. Ele gostava, na verdade, de ficar acordado de noite. Então, assim, a gente descobrir na criança, né, que está nas nossas mãos, vamos dizer assim, né, se ela está dormindo ou acordando, se ela está acordando cedo ou acordando tarde. Por quê? Ela está indo dormir tarde porque, de repente, ficou no celular, porque a família toda dorme tarde. Ou se é porque realmente ela não tem sono. Ela, né, que às vezes a criança é uma criança agitada, ela não tem sono. Né? Às vezes ela tira até o soninho à tarde, mas ela acaba dormindo cedo. Ela tira o soninho à tarde, mas e aí ela dorme mais tarde ainda. Então, é uma habilidade e um desafio, eu acho que é um desafio para os pais, ainda mais hoje, com a concorrência da telinha. Eu gostaria de saber o que eu ia comentar é que, por exemplo, eu acho que tem um pouco da influência do ambiente, né, da casa, isso tem um pouco dessa influência. Eu acho que tenha também um pouquinho, eu vou me atrever a falar de um pouquinho de genética. Por quê? Por exemplo, eu tinha o hábito, tenho ainda, de dormir muito pouco. Realmente dormir muito pouco. Então, tem dias que eu vou dormir 3 horas da manhã, 3h30, esse tipo de coisa. Vou dormir 5 horas, 6 horas, 4 horas, uma coisa assim. Agora, esse tipo de comportamento, a minha mãe, de 98 anos, tinha. Agora, está até mais um pouco. A minha filha tem o mesmo tipo de comportamento. As minhas 2 netas têm o mesmo tipo de comportamento. Então, é difícil conseguir separar o que é genético e o que é hábito. Então, essa é a observação que eu queria fazer só. É exatamente isso. Você ter essa noção. Por quê? Porque, às vezes, você percebe que a criança tem uma característica, aí as outras pessoas ficam falando, não, mas você tem que acordar a criança cedo. Ou então você tem que deixar ele dormir. Então, assim, eu sou muito crítica com esse tem que. Eu acredito que você tem, sim, que analisar o caso, que cada caso é um caso. Às vezes, uma criança, ela acorda cedo e ela é produtiva de manhã. Às vezes, não. Então, se você percebe que a criança é aquela criança que acordou cedo, ela é produtiva, ou seja, ela está ligada, ela presta atenção, legal, põe ela para estudar de manhã. Agora, se você vê que a criança é uma criança que ela é mais produtiva à tarde, não adianta, ela vai dormir na escola, ela vai ter dificuldade, às vezes as notas dela são baixas, não porque ela não tem interesse ou não queira, mas o corpo dela não deixa. E uma vez eu vi uma pesquisa em que o mais comum é a criança não ter disposição nas primeiras horas da manhã. É o mais comum. Normalmente, a criança ela vai ter mais atenção mais tarde, até porque o fato dela estar na fase da aprendizagem, de que ela está com toda aquela aprendizagem, ela necessita dormir. Ela necessita o cansaço muscular do cérebro é o sono. Então, o cérebro ele assimila, depois ele dorme para, né? A pessoa vai aprendendo, depois ele dorme para, Então, é muito importante nós, como pais, ter esse olhar, não ficar ouvindo tudo que fala, observe a criança que está aí e não queira engessar ela do seu jeito. Não, aqui em casa todo mundo dorme cedo, ou todo mundo acorda cedo, ou todo mundo isso ou aquilo. Não, eu acredito que a gente tem que, sim, olhar, observar e agir de acordo com isso para ter uma qualidade de vida, né? De forma menos limitada. Sim? Boa noite. Boa Boa noite a todos. noite.
primeira vez que eu participo falando, né? Fica à Eu já tô vontade, sozinha, tô no bem-vindo. escuro aqui, por isso que eu não vou ligar as telas, mas eu tô sem meus babies hoje. Eu achei muito interessante esse tema, eu queria colaborar com os colegas, assim, a minha percepção, porque eu tenho 2 crianças aqui, e nesses últimos tempos, o meu filho de 7 anos é autista, né, como alguns colegas aqui já sabem, e nesse tratamento, né, integrativo que ele faz, e até eu venho estudando muito essa parte nutricional, e a medicina integrativa, ela fala muito do ser humano como um todo, né. E a pediatra que trabalha com meu filho, ela colocou muito essa questão do sono para as crianças de uma forma geral, assim, na própria consulta dela, assim, demora 2 horas e meia, e ela fala muito sobre a importância do sono para as crianças de uma forma geral, não só para criança autista, né, com alguns transtornos. Mas o que eu achei interessante, assim, que eu descobri, no meu filho, e eu acho que é uma coisa que eu vejo muito comum em outras crianças e que eu acho que é interessante a gente, como terapeuta, a gente ficar atento em caso de atender crianças, né, possíveis crianças, é de se atentar para essa realidade de que a própria alimentação da gente hoje, com toxinas, né, elas alteram muito a questão das adrenais, né? E, por exemplo, o meu filho, ele acordava, e eu sempre falava isso com a pediatra, né? Falava assim, doutor, ele acorda parecendo que ele está num cansaço, ele podia ter dormido a noite toda, parece que não tem energia, sabe? E ela falava, eu falei, será que não é uma falta de vitamina? Eu, na minha ignorância, né? Ignorância no sentido de não ter conhecimento disso, né? E nunca foi colocado, né? Nunca foi questionado, né? Nunca foi assim atento para poder fazer uma pesquisa sobre isso. E essa medicina hoje integrativa, né? A própria pediatra que cuida dele hoje, ele fez os exames do cortisol. O que aconteceu com ele? Ele estava com o cortisol invertido, ou seja, na parte da manhã, o ideal é que o seu cortisol esteja alto, porque ele o que vai te dar aquela energia para você começar o dia. E à noite, esse cortisol tem que estar baixo, para você começar a entrar no ciclo do sono, a produção da melatonina, né? E nessa higiene do sono, por exemplo, quando eu falei para ela que meu filho ele dormia, ele ia dormir, né? A média dele era de 10h30 até 11 horas da noite. Ela falou, tá errado, não tá errado isso aí, ele tem que dormir em média 9 horas da noite e acordar. Aí ela falou assim, Karine, não é tão difícil a gente parar para pensar. Antigamente, a gente pensa lá no povo lá da roça de antigamente, né? O sol, aí ela fala da natureza do ciclo circadiano, né? Que era assim, o sol se punha, né? Assim, a galinha, né? Dormir com as galinhas e acordar com elas. Então, assim, o que demonstra que essas adrenais estão, né, na sua funcionamento, né, normal. E ele trabalha nessas adrenais com fitoterapias, né, com fitoterapia, e ele já melhorou bastante. Então, assim, à noite ele tinha uma energia de ficar correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Ele falava assim que ia chegar na noite, ele começando a ficar não gosto da noite, eu não quero dormir, eu não quero. Ele lutava para não dormir. E hoje não, hoje chega no 10 horas no máximo, ele já está caindo pela tamanca. Mãe, estou com sono. E assim, não toma medicação, né? Ele fitoterapia mesmo. Então, assim, para você ver que, às vezes, né, se aparecer o caso de criança, é interessante falar, orientar esses pais que seria interessante fazer esses exames, né, para olhar as adrenais, para ver se esse organismo, né, porque criança, um bebezinho, né, o normal de um bebezinho quando ele está amamentando, né, que está com aquele organismo mais puro, né,
que não recebeu tanta toxina ainda, né? Ele vai acordar ali 5h30 da manhã, e vai dormir mais cedo, vai acordar mais cedo, né? Só que com o passar do tempo, a criança vai crescendo, já vai comendo as tranqueiradas, né? Já vai, né, desregulando né, essas adrenais, e aí vai aí tendo essa desregulação, que acho que é interessante a gente pensar por esse lado, de orientar também os pais a procurar essa medicina mais integrativa, que olha o todo, né? Queria só contribuir com isso aí. Tá, excelente contribuição e contribua mais vezes, viu? A gente gosta muito das contribuições aqui. Parabéns pela sua contribuição e pela sua visão, e também obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Porque quando a gente fala que nem sempre a gente vai trabalhar o sono desse cliente, ou do nosso paciente, com a psicoeducação, tá aí, ó, esse é o relato, né, de uma mãe que também foi buscar uma ajuda na medicina, com uma profissional que super atenta, e entendeu assim, olha, peraí, tem alguma coisa aqui errada. Vamos fazer um exame do cortisol, né, no caso, para a gente ver como que está isso. A gente regula e isso melhora. Até na fala da Karine, ela falou uma coisa muito interessante, que era do antigamente, né, o dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Porque, gente, para e pensa aqui um tiquinho. Vamos voltar lá na caverna, né? A gente vai voltar só um pouquinho na nossa linha do tempo ali, até a caverna só, tá? Lá na caverna, a gente não tinha celular. A gente não tinha um tablet para a gente ler livro que ficava aquela luminosidade nos nossos olhos. A gente não dormia com a televisão do quarto ligado, fazendo claridade. Como que a gente dormia? Escurecia, é perigoso, não posso sair lá fora da minha caverna porque tem animais noturnos que me comem, então deixa eu ficar aqui quietinho dentro da caverna. Amanheceu, peraí, aqueles animais ali não acordaram ainda, preciso ir até aquele rio beber água. Peraí, deixa eu acordar para ir lá beber água. Exato, Sérgio, a preocupação era alimentação e proteção. E eu vou mais além. A coisa mais importante que existia era a água. Porque a água ele tinha que competir com todo mundo. Tipo assim, o elefante é herbívoro, o elefante já não competia por carne. Mas o elefante bebia água também. Então, o humano, lá da caverna, ele tinha isso daí, a proteção, alimentação, água, reprodução e morreu. Então, assim, tadia, agora eu vejo o animal que me ataca. Agora eu posso criar um caminho para fugir, para me proteger. Aí a gente foi evoluindo, né? E chegamos aqui, modernidade, anos 2022, que praticamente todo mundo tem um aparelhinho desse aqui, e que todo mundo vai para a cama com um aparelhinho desse, para você que está no Spotify aí só ouvindo o podcast e não está vendo que aparelhinho é um celular, que a gente fica com uma luz nos nossos olhos. E aí, aquela história ali do cortisol, o que que acontece? Claridade, luminosidade, estimula a produção do hormônio que fala para o meu organismo, está na hora de acordar. Por isso que quando a gente vai fazer a psicoeducação do sono, agora a gente vai falar de higiene do sono, que foi um pouquinho do que a Luciana trouxe para a gente já logo de cara. Quando a gente vai falar de higiene do sono para o nosso cliente, agora eu vou falar para ele assim, evite telas. Eu não proíbo ninguém de nada, gente. Nem como dentista eu proíbo do chicletinho, entendeu? Quem sou eu como terapeuta para proibir meu cliente de alguma coisa? Mas eu vou dizer, olha, evite telas o máximo possível. Hoje existe nos aparelhos de celular, no Kindle de ler, ou mesmo em iPad ou tablets, enfim, tem como você setar ali hora de dormir, que ele automaticamente já reduz brilho de tela. Porque já é sabido que o brilho da tela influencia retina, influencia agora hormônios e tudo mais. Então, quando a gente vai falar de higiene do sono,
que a Lu até citou, uma coisa que o Luciano falou na última live dele, né? Uma luz mais clarinha no quarto, não luz branca, uma luz mais amarelinha, mais aconchegantezinha para dormir. Quem tem a possibilidade de pôr essas lâmpadas de LED moderna, que eu e o Luciano estava falando na última live, você pode alterar a cor, tem corzinha azul, tem corzinha verde. Então, para a galera ainda aí que é da cromoterapia, pode utilizar a cromoterapia à vontade aí na hora de dormir. Por quê? São luzes, né, cores que abaixam um pouquinho aquela nossa vibração, né, de luz mesmo. Ela já começa a acalmar, porque ela já é mais escurinha. Então, o nosso olho já capta menos claridade. E isso manda uma informação lá, olha, já está escuro, já é hora de dormir. Então, claro, se a gente pudesse dizer para o cliente assim, olha, não dorme com televisão. Um estudo, a luz do stand-by atrapalha. Eu também já li, Sérgio. Aquela luzinha vermelhinha que fica ali do equipamento, aquilo atrapalha o nosso sono. Eu até vi que era uma sugestão colocar que nem uma fita, aquela fitinha preta, que eu esqueci o nome, fita isolante. Põe uma fita isolante em cima da luzinha para que a gente não fique vendo aquilo no escuro. Excelente sugestão. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de higiene do sono, porque não adianta a gente só falar de problemáticas aqui, também não trazer soluções, né? Bora lá trazer soluções aqui. Então, a gente já falou um pouquinho, né, que a Luciana trouxe mais cedo, o Paolo, a Lilian, falando sobre prática de exercício. E num determinado horário, meio que manter um horário. Embora o Paulo tenha falado assim que ele até praticava à noite, eu também sou da noite, Paulo, que era o horário que dava para fazer exercício, mas a gente evita, né? Por que a gente evita? Justamente porque o exercício, ele é excitatório. Então, a gente está falando de exercícios excitatórios aqui, corrida, musculação, luta, enfim. Ele é excitatório. Se ele é excitatório, então agora eu tenho dentro do meu organismo coisas que me deixam acordado. Ninguém vai lá para musculação puxar peso ouvindo musiquinha de relaxamento e meditação, né? Eu desconheço quem faça isso, porque são duas coisas que não se combinam, né? Então, praticar exercício físico, lindo, maravilhoso. Mas escolher um horário mais cedo, para que isso também não atrapalhe o sono, né? Paulo também citou ingesta de alguns alimentos, então à noite evitar algumas coisas. Eu vi as meninas comentando aqui, eu não li no chat, porque o chat abriu e fechou, mas falando sobre açúcares à noite. Gente, tem uma coisa que eu falo muito para as crianças, aí no consultório odontológico mesmo, né? Quando chega a mãe, relata que a criança não dorme, tem bruxismo, porque fica a noite inteira acordado e tudo mais. E eu lembro sempre da velha e boa receita de vó do leite morno. O quentinho, ele nos ajuda a dormir. O leite morninho traz aquela sensação de quentura, de aconchego, como o dentista manda escovar o dente depois, claro, né? Mesmo que o leite seja lá perto da cama, viu, Sérgio? E Lilian, que tem crianças aqui, tem que escovar o dente depois, porque leite tem lactose e açúcar do mesmo jeito. Não fala não, isso é uma briga aqui em casa, hein? Não, Escovar o dente depois do leite. Vem cá, Luísa, vamos conversar. Vem conversar com a tia aqui que a gente Briga. resolve. Karine colocou aqui chazinho de camomila. Então, chás que sejam calmantes, melissa, camomila, erva doce, erva cidreira. Nada, gente, que tenha, por exemplo, canela, cravo, porque isso são substâncias mais excitatórias. Então, não, isso não é o chazinho na hora de dormir. Aquelas coisinhas receita de vó, gente, né? Que causa uma baixa no sistema neuronal do cliente, que ele comece agora a acalmar. Então, eu também, maçã, também muito bom, Karine, bem lembrado. Eu sempre brinco assim, quando eu estou lidando, e agora com adolescentes ou crianças, eu digo, gente, eu sei que é muito legal jogar videogame. 1 hora antes de dormir não tem videogame.
Porque, nossa, chá de molunga é maravilhoso, também gosto. O videogame, gente, na hora de dormir, o que acontece para muitas crianças? Tem gente que chega para mim e fala assim: ai, mas que preocupação que essa criança tem para estar ansiosa desse jeito, tá nervosa, não dorme à noite? Aí eu viro e falo assim: ai, a preocupação dela, porque ela tem 5 vidinhas para passar uma fase cheia de monstro. Olha que preocupação boa de se ter, de não se dormir. Por isso que eu digo, pelo menos 1 hora antes da hora de sono, não tem videogame. Porque aquela 1 hora até dormir, o cérebro vai processar ali como que vai, né, criar estratégia para a próxima fase, para amanhã, a hora que a gente vai jogar, como que a gente vai fazer. E aí depois, dorme, né? Então, isso gente, aqui, ó, o chat, para quem não está no ao vivo, tá rolando aqui uma fitoterapia, gente, maravilhosa. Vocês não vou nem compartilhar aqui. Venham nas próximas lives que vocês vão ver as fitoterapias que rolam aqui no chat, aqui, que é mal linda. Eu só estou vendo o nome de chá subindo aqui na minha tela. Então, gente, é muito interessante a gente fazer algumas coisas para a higiene do sono. Então, a gente já falou de chá, do leitinho, a gente já falou de atenção à tela, exercício, prática de exercício durante o dia. Uma outra coisa bastante interessante, que a Luciana falou um pouco mais cedo, que foi uma dica do Luciano na última live, é estabelecer uma rotina. Então, ele sugeriu ali ter umas 5, 6 coisas que todos os dias você vai fazer aquilo. Então, é como se a gente fosse agora condicionando, ou adestrando, que foi a palavra que eu usei lá no começo, né, Andréa? A gente vai condicionando a nossa mente que é assim, opa, peraí, todo dia ela faz isso e agora dorme. Todo dia ele faz isso e dorme. Pronto, agora a gente tem uma rotina que induz o sono depois, porque o cérebro já sabe, ó, peraí, fez isso, dorme, né? Karina escreveu, essa é uma grande dificuldade para muita gente, né? Ainda mais mãe de criança pequenininha, que cada dia tem uma demanda diferente, né? Mas, por exemplo, para quem gosta de ler, a rotina de ler vou ler 5 páginas, ou sei lá, 2 páginas antes de ler todos os dias. Por mais cansado que esteja, lê ali aquilo. Estipular um horário próximo. Então, assim, gente, ó, sempre entre 11h30 e meia-noite é a hora que eu já vou fazer a minha higiene do sono ali para dormir, né? E aí tem gente que fala até mesmo o acordar no dia seguinte ajuda. A gente já falou um pouquinho aqui sobre horários de dormir ou de acordar. Alguém também falou assim sobre refeição, né? Refeição pesadas à noite antes de dormir. E a Marcinha escreveu também de beber água. Tem muita gente que às vezes bebe um monte de água antes de dormir, fica com a bexiga cheia, e aí acaba acordando muito à noite, porque, né, o Tia, sistema... você comeu alguma coisa? Não. Tá com fome? Não. Quer um misto? Gente, tá tudo certo, a gente também não tá com fome. A gente não vai terminar. Mas a gente tá aqui brincando com você, tá? E aí, gente, que mais? O que vocês compartilham mais de higiene do sono? Bora lá. Isso que E a Cris... alimentação? Está com É fome? isso que a Cris colocou ali é interessante. Ela disse que a filha dela está tão acostumada com a rotina que quando ela chama a filha para dormir, a filha dela disse que já fica com sono, só de ouvir a voz. E esse lance da rotina com criança é bem interessante mesmo. Aqui em casa também tem a rotina. Então, é interessante que quando eu estou ocupada com alguma coisa, a minha filha já está tão acostumada que ela já tem a hora dela de dormir. Ela já se organiza e vai para a cama, mas porque ela já tem essa rotina, e de manhã acorda. E aí eu acho engraçado que às vezes sábado e domingo ela fala assim, não, mãe, hoje eu vou dormir mais tarde. Eu, tá bom. Quando eu vejo, ela está lá dormindo. Então, assim, a rotina é tudo de bom. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante com relação à leitura. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Se eu ficar lendo livro que tem alguma história, alguma coisa, antes de dormir,
eu se bobear, eu vou me empolgo e esqueço de dormir. Eu vou lendo, entendeu? Porque eu não fico com sono lendo. Então, leitura para mim antes de dormir, normalmente, eu tenho os livros antes de dormir na minha cabeceira, que são aqueles livros filosóficos ou religiosos ou autoajuda, que tem textos que começa e termina num capítulo que leva uma folha ou duas, no máximo 3 folhas, bem pequeno. E aí eu leio e, apesar que eu como durmo bem, eu faço isso assim, até quando eu estou querendo ler determinado tipo de livro, né? Eu gosto desses livros assim, e aí eu leio um pedacinho antes de dormir. E relaxa, porque você está lendo um livro de filosofia, um livro né, religioso, um livro. Então faz muito bem. Isso para mim. Tem gente não, tem gente que pega o livro e vai dormir, né? Assim, começa a ler. Eu não. Se tiver uma história, olha, sem brincadeira, eu já cansei de ficar lendo até 3, 4 horas da manhã. Eu pegar um livro e o dia está amanhecendo e eu tô com o livro. Então, assim, eu até parei de pegar livro antes de dormir para ler, entendeu? Mas cada um, é o que eu falei, autoconhecimento é tudo. Cada um tem o seu jeito. E aí você tem que descobrir o seu jeito e usar isso a seu favor, né? Com toda certeza. A gente fala de livro, que eu acho que é clássica, né? Mas, por exemplo, pode ser uma, sei lá, palavra cruzada, algo que você vai fazer ali. Pode ser preencher um diário de gratidão, né? Isso é uma técnica que eu faço, faz parte da minha rotina de sono. Então, é um diário onde ali eu vou fazer uma reflexão, e é diário escrito mesmo, tá? Então, ali eu vou colocar no papel coisas pelo qual eu sou grata ao longo do meu dia. Então, é um momento em que eu vou meditar ao longo do meu dia, o que aconteceu. Às vezes, já pode deixar um planner para o dia seguinte, né? A lista do que fazer para o dia seguinte. E claro, como a gente é do mundo da terapia, eu acho interessante a gente falar sobre algumas ancoragens, né? Então, por exemplo, trabalhar na cama cria uma ancoragem de que aquele é seu ambiente de trabalho, né? E o que acontece para você ou para o seu cliente? Quando ele vai para a cama, ele está ancorado que aquele ali é o ambiente de trabalho e ninguém deveria, pelo menos, dormir no trabalho. Então, muitas vezes, ele associa aquele local, que deveria ser de descanso, agora com o lugar de estar desperto. Então, é bastante interessante a gente falar para o cliente assim, olha, evite ao máximo. Faça na cama o que é para fazer na cama, né? Para que isso não vire agora uma coisa ali para o cliente associar mesmo, que é aquele ambiente que ele tem que ficar acordado. Então, a Lilian falou, se eu leio, eu vou até 2, 3 horas da manhã, na cama não é um bom lugar de fazer isso. Porque acaba associando, assim, você deita e fala assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um livro que eu vou ler até 2, 3 horas da manhã, né? Então, esse tipo de livro é o livro que vai lá ler sentado no sofá, né? Eu acho que foi a Cris que escreveu aqui que ela tem o travesseiro de estimação. Então, isso são âncoras que a gente vai usando para dormir. E tá tudo bem, né? A criança tem o famoso cheiroso, né? O cobertorzinho que ela carrega para cima e para baixo, o bichinho de pelúcia que ela leva para a cama para dormir. E tá tudo bem, são ancoragens que vão ajudar a dormir. E a gente não vai encerrar aqui sem falar um pouquinho de hipnose para dormir. Eu sei que o André já quer encerrar a nossa live, que agora o André é o homem das lives, né? Que bota as lives no ar. A gente não vai não embora sem falar um pouquinho de hipnose para o sono. A gente pode ensinar o cliente e também pode praticar auto-hipnose para dormir. Pode ser áudiozinho relaxante? Pode. Pode ser musiquinha que ancore o sono? Pode. Você pode gravar áudios. Eu tenho um áudio que eu mando para clientes. Um áudio estimulando o sono, em que você fala, e a partir deste momento, se o seu sistema nervoso escolher dormir, durma o seu sono fisiológico. Deixa lá a musiquinha tocando mais um pouquinho, acabou o áudio, pronto. Você pode ajudar o seu cliente dessa maneira.
é um carinho, é um mimo que você pode mandar para o seu cliente, lembrando, né, se for gravar esse tipo de áudio, é aquela vozinha lenta, aquela vozinha sonolenta, para fazer o cliente dormir mesmo, né? Ai, que gatona lá do Sérgio, para quem está assistindo aqui ao vivo, a gatona do Sérgio está ali, assistindo a live com a gente. Então, a gente pode ensinar o cliente a fazer, por exemplo, uma respiração. Então, aquela respiração diafragmática é mais uma ajuda que a gente pode dar para o cliente, para que agora ele entre diminua, né, a excitação do corpo, ele entre, não é a depressão de doença, tá, gente? É uma depressão de estado que você deprime o sistema, para o sistema agora ficar mais calmo, mais lento, para que ele possa dormir. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer por nós e também para o nosso cliente, mandar um áudio, ensinar ele a respirar. Li, você abriu o microfone aí. Não, é isso mesmo, tá perfeito. Essas orientações todas são necessárias. E nós, como terapeutas, né, vamos escolher a adequada para o cliente que está sendo atendido, né? E agora eu vou passar a palavra para o André, para a gente encerrar nosso bate-papo, que foi muito bom. Mas o André está ali, ó, assim, ó, quase derrubando a gente da live aqui, que nós já passamos verdade. a nossa 1 hora. Não quero ser estraga prazer, não. Está muito bom. Só que, na realidade, a gente tá no tempo, né? Então, se alguém quiser ficar mais, a gente não tem problema, podemos ficar. Tá até a gente está vendo aqui que tem a princesinha ali do Sérgio, que já deve estar com sono também. Bom, então, pessoal, vamos encerrando mais uma aula sensacional, que foi aí em forma de debate de hoje, né? E espero que vocês tenham gostado. Tá, então, lembrando a todos que entrem e sigam nosso Instagram para receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas ou aulas que teremos por aí, tá? Em nome de toda a nossa equipe, diretores e gestores, o nosso imenso agradecimento aos nossos participantes aqui presentes, como a Luciana, que já foi, provavelmente deu sono com esse debate, o Paolo, a Karine, a Cristiane Ribeiro, Sérgio Alves, a Gileide, a todas as Márcias, a Márcia Reis, a Marcinha e a Márcia. E a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer. Cada vez mais assim ajuda a aumentar a nossa comunidade, a comunidade do Praticadamente. E essas informações irão alcançar mais e mais pessoas, ok? Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!